Pastor Guilherme, por que, qual é o texto mais forte, a razão mais forte, o argumento mais forte para a compreensão de que os dons extraordinários cessaram? Existem alguns textos, por exemplo, Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz que o tempo oportuno apostólico, e principalmente do ministério de Jesus, e a gente vê também algumas ênfases sobre alguns dons miraculosos, como, por exemplo, no ministério de Moisés, depois no ministério de Elias, e depois essa grande ênfase. Mas se nós olharmos para toda a estrutura bíblica, no sentido geral de milagres, nós vemos que a proporção inferior, que se busca muito isso, dá muita ênfase. Mas esses textos, principalmente 1 Coríntios 13:8, que fala, 9 principalmente, conheço em parte, mas um dia, quando vier o que é perfeito, que em parte será aniquilado. Claro que é um texto que dá para argumentar em alguns aspectos, mas a estrutura seria por dedução lógica, né, que é uma maneira também de se fazer teologia. Citando alguns exemplos, permita, quando nós, por exemplo, olhamos a palavra trindade, nós não vemos na Bíblia, mas existem proposições lógicas para apresentá-la nas Escrituras, e é uma definição teológica para isso. E para o dom das línguas estranhas ou estrangeiras ou idiomáticas, nós percebemos que esse dom cessou à medida que o cânon se fechou e havia um objetivo fundacional na igreja. Nós observamos isso em Atos capítulo 2, quando a descida do Espírito Santo, nós vemos 2 batismos ali. O primeiro, que os apóstolos recebem línguas repartidas de fogo, falam em idiomas compreensíveis, como também o vento, um som de um vento. E em contrapartida, aquele grupo que estava recebendo a pregação do evangelho, quando eles olharam para aquilo, eles disseram: o que faremos? E aí Pedro e os apóstolos disseram: arrependei-vos e sede batizado em nome de Jesus. E eles foram batizados, e esses eventos não aconteceram. Então o que nós observamos na progressão da revelação escriturística é que tem dons que são fundacionais e tem dons que de fato são continuados. Okay. E basicamente seria isso, mas a gente pode desenvolver ao longo do programa. Claro. Pastor Marcelo, vamos lá, seu contraponto sobre essa fala. Bom, vamos começar. Eu penso que não, os dons continuam, e a grande prova disso é que 1 Coríntios capítulo 12, embora, como disse o pastor Guilherme, a palavra trindade não apareça na Bíblia, toda a trindade está envolvida na distribuição dos dons. Porque o que são dons? Harisma no grego, né? Dr. A.W. Tozer, de saudosa memória, disse: a maior tragédia da igreja, a ausência de dons. Olha o verso de número 4, 1 Coríntios 12:4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo está envolvido na distribuição dos dons. Verso 5, e há também a diversidade nos serviços de diaconia, mas o Senhor é o mesmo. Jesus está envolvido na distribuição dos dons. Verso 6, e há diversidade nas realizações, energemata no grego, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Então veja, toda a Trindade está envolvida na distribuição dos dons. E nós não temos um texto claro, não é, que diz que os dons cessaram. Não é? Isso que o pastor Guilherme fez aqui é uma interpretação da teologia reformada, que quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Mas nós não sabemos, de fato, se o perfeito é o encerramento do cânon. Isso é uma interpretação. O texto bíblico não diz isso, 1 Coríntios capítulo 13, é uma interpretação. E já surge uma pergunta: ora, se as línguas cessaram, no mesmo texto diz que o amor vai passar, o conhecimento passará. Eu pergunto, o conhecimento passou? Eu penso que não. Olha que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Então como é que uma coisa pode acabar e outra não? Está no mesmo texto.
As línguas cessaram? Tudo bem. E o conhecimento passou? Então nós vamos ter que picotar o texto para dizer que os dons cessaram. Os dons estão ativos, são fruto da maravilhosa graça de Deus, e sendo Deus soberano, Ele continua distribuindo os dons para a sua igreja. Pastor Guilherme. O pastor Marcelo falou de algumas coisas que eu não disse, como, por exemplo, o amor. O texto não está dizendo que o amor passará. A profecia, no sentido canônica também, né? No sentido assim, não existe mais profetas canônicos. E o conhecimento tem uma estrutura. Embora o texto não diga, mas geralmente quando fazemos teologia, o pastor Marcelo, claro que sabe disso, nós usamos o contexto imediato para depois usar o contexto canônico ou o contexto remoto, né? E o contexto imediato, né? Por exemplo, alguns podem dizer que quando vier o que é perfeito, que em parte será aniquilado, pode ser a parousia, né? O retorno de Cristo. Mas dentro do contexto imediato, ele está tratando justamente dos dons, né? Mas claro que não é um texto, e inclusive é um texto que dá margem para outras questões, e quando eu falei de trindade, eu fui muito claro que, embora não existe o termo trindade, ela é percebida nas escrituras, e alguém, como no caso Tertuliano, pegou o tema, definiu por uma definição chamada trindade, porque ele encontrou pelo menos 6 proposições para apresentar a trindade, né? 6 proposições positivas e 3 proposições positivas e 3 negativas, isto é, se apresenta o Filho como Deus, o Pai como Deus e o Espírito Santo como Deus. E as negativas o Pai não é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é o Pai, nem o Filho. Mas, seguindo então, eu acho que o primeiro momento seria importante nós definirmos o que seria línguas estranhas, ou, da maneira mais óbvia que eu acho, idiomas. Para mim isso aqui é idiomas. Agora, como é a compreensão do pastor Marcelo? Para depois a gente expressar ou esboçar sobre o assunto. Por quê? Pode ser, eu não sei como o pastor Marcelo acredita, que ele acredita que este dom é o mesmo dom de Atos capítulo 2, que quando os apóstolos estavam pregando, havia judeus de todas as partes do mundo, e esses judeus entendiam no seu próprio dialeto, né, no seu próprio idioma. Então, se o pastor Marcelo acredita que essas línguas aqui as idiomáticas, ou, como que eu posso dizer, línguas como se pronuncia hoje ou se faz hoje, que são ininteligíveis. Então, a primeira questão, para mim, eu acho um ponto interessante nós definirmos. Vamos definir. Pastor Marcelo, como você define a língua estranha? Bom, é óbvio, eu não vou entrar aqui, cometer um suicídio hermenêutico, que Atos capítulo 2 fala de línguas idiomáticas. E para mim são sinônimos ali, dialectos, glossas, não é? Para mim ali são termos intercambiáveis que está acontecendo ali. Primeiro, o Pentecostes é uma profecia. Nós temos que deixar isso bem claro aqui. O Guilherme vai partir, penso eu, do pressuposto que aquilo é sinal de juízo de Deus para os descrentes por causa de uma profecia de Isaías 28. Pentecostes é uma profecia de Joel capítulo 2. Eu entendo sim que a pessoa pode falar em uma determinada língua que ela nunca falou. Né? Eu tenho experiência nisso de uma irmã, já contei aqui, que não sabia falar chinês. Deus tomou ela numa palavra de profecia em chinês para falar com o chinês, que o chinês ficou boquiaberto. Uma senhora dona de casa, uma senhora que mal falava o português, Deus a usou. Agora, para mim, 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, não pode ser línguas idiomáticas. Por quê? Porque Paulo diz assim: porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Ora, meu Deus do céu, se isso aqui é idioma, eu vou dar a palavra agora ao Guilherme. Eu queria que ele me explicasse. Como é que o espírito fala em mistérios e ninguém entende? Isso aqui é língua idiomática? Isso aqui que Paulo está falando, que ele falava o aramaico, que ele falava o grego? Logicamente que não, pessoal. Né? Logicamente que não. Ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profecia,
porque quem fala em outra língua não fala a homens. Então, as línguas humanas são para serem faladas para a humanidade. Então, cai a tese aqui que sejam idiomas, dialectos. Caiu. Porque quem está falando em língua aqui está falando a Deus, visto que ninguém o entende. Ora, se tiver qualquer pessoa aqui de uma nacionalidade, eu estiver falando em mandarim, tiver um cidadão de Taiwan aqui, ele vai entender. Como é que explica esse texto aqui? E em espírito fala mistérios. Okay. Pastor Guilherme. Então, o contexto que o pastor estava dizendo sobre a questão de juízo, claro que em Atos 2 não é juízo, mas em contrapartida, e volto para o que o pastor está dizendo, teve um grupo que não compreendeu. Uhum. Teve vários que compreenderam. Um grupo que não compreendeu, que inclusive... Atos capítulo 2, acho que versículo 11, que inclusive estava dizendo assim, eles estão embriagados. Aí Pedro os corrige, né? Então repare que pessoas entenderam e pessoas acreditavam que eles estavam balbuciando e falando línguas ininteligíveis. Ok, voltando para o texto. Eu acho que não é claro, eu acho que é uma ironia de Paulo, não Tozer, né? Stott também vê dessa forma, que a ênfase que ele quer dar é no falar em línguas inteligíveis, que é o profetizar. E quando ele fala assim, dentro do contexto, aqui o contexto de línguas passa a ser juízo. A gente precisa dar um retorno no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 28, quando então fala que viriam, e Isaías usa essa profecia, como ele mesmo diz, no capítulo 28, verso 11, quando ele então diz que povos de línguas que eles não compreendiam, inclusive a palavra bárbaro, vem da maneira de balbuciar, bárbara. E aí eles falavam, não estou entendendo isso, por isso que foi o termo bárbaro ali, né? Então, Isaías 28:11 fala dos assírios que iam atacar Israel, que seria um sinal de juízo, porque eles não compreenderiam, eles estariam com línguas ininteligíveis, porque eles não conseguiam traduzir, não havia tradução, não havia nada disso. E aí, nessa condição, ele está dizendo que essas línguas aqui é um juízo. Atos não, 1 Coríntios 14, eu acredito que é a mesma maneira de falar, que é idiomas, entretanto, lá em Atos, é um sinal da reversão da Torre de Babel, de certa forma. Aqui ele está dizendo que quem fala desta forma não está edificando a igreja, pelo contrário, está, de certa forma, trazendo juízo para a igreja. E o texto que o pastor usou, de 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, que diz, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende e em espírito fala mistérios. Ele está querendo dizer, e depois ele vai enfatizar o que ele quer por esse contraponto, dizendo, mas o que profetiza fala os homens, edificando, exortando e consolando. O que fala, aí o versículo 4 diz, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. E o interessante é que ele fala que ninguém entende. Por quê? Porque aqui, uma cidade cosmopolita, que de repente falavam-se várias línguas, mas vou trazer um contexto atual para que a gente possa entender. Eu estou lá na minha igreja, pastor Guilherme, lá as pessoas falam em português, ninguém entende o inglês, um exemplo aqui, e eu começo a pregar em inglês. Claro que Deus entende todas as línguas, mas aquele grupo que está entendendo uma língua que não é vernácula, ele, claro, que não está compreendendo. Por isso que Paulo fala, é melhor. E, inclusive, ele cita, parece que ele está fazendo um eco àquela situação que acontece em Juízes, capítulo 11, versículo 25, quando fala de edade e medade, quando o Espírito Santo é tomado sobre todos ali, e Josué acha ruim, e Moisés então fala, eu queria que todos fizessem isso. E aí Paulo faz um eco a isso, dizendo, eu queria que todos falassem línguas assim. E embora em 1 Coríntios capítulo 12 ele fala que quem distribui é o Espírito. Então ele sabe que não é para todos. Mas claro que ele está enfatizando que ele queria que todos falassem. Mas ele fala, eu prefiro falar 5 palavras, sei lá se é 5, para que todos entendam. Então o que eu estou vendo aqui é que são línguas idiomáticas, entretanto aquele que está falando inglês numa comunidade que só entende português, quem entende? Quem fundou todas as línguas, que é o próprio Deus. Ok. Só o texto de Eudade e Medade é Números, capítulo 11. 11, 29, eu falei o quê?
Juízes. Perdão. Ah, mas aí não, foi normal. Vamos lá, pastor Marcelo. Atos 2, querido pastor Guilherme, não diz que eles não entendiam, tá? Diz no verso 11 que o senhor citou, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Não diz que eles não entendiam. Desculpa, então o texto que eu citei, a referência que eu citei errado, mas eu fiz questão de falar da referência que está falando de um grupo que zombava porque eles não entendiam. É o 12, então, o 13. Então, vocês compreenderam o que eu quis dizer. zombando diziam, estão embriagados. Isso, não vai espantalizar, né? Mas um grupo não entendia isso, é um fato do texto. Vocês concordam? Concorda? Não, não concordo. Está dizendo que isto quer dizer. Às vezes eu posso falar alguma coisa e o senhor não entender. Isso não significa, não é, que havia alguma confusão. Tudo bem, lá, mas fica claro, né? Mas tá entre bom, você não quer entender assim. Porque você tem que defender uma tese, claro, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Pastor Guilherme não me respondeu a questão de o Espírito falar em mistério. Como é que, por exemplo, eu respondi sim. Como não respondi? Tá bom, pastor. O senhor está orando em inglês. E como é que o senhor edifica o seu espírito falando em inglês se você sabe o que você está falando? Porque ele sabe o que ele está falando. O grupo não sabe. Então, para que interpretação das línguas? Paulo errou, então? Não, então, aí esse é um problema que vai acarretar a maneira que vocês compreendem. Porque eu sou um sensacionista qualificado. Como assim qualificado? Isso quer dizer o quê? O ônus da prova é para quem fala. Sim. E Paulo, no texto, ele diz assim, que não proibais. Então, quem sou eu de proibir dizer que não existe? Mas se quiser ordem, como nós vemos hoje, principalmente no movimento pentecostal, há necessidade que interprete. Agora, eu acredito que é idioma, mas se você acredita que é línguas incompreensíveis, se for ordem no culto, se acontecer, precisa interpretar. E a pergunta que eu lhes faço, ou faço ao Senhor... Então o senhor acabou de vir para cá. O senhor acabou de vir para cá. Vamos lá. Pastor Marcelo, sua fala. Bom, eu estou aqui advogando o seguinte, que não pode ser idiomas, porque Paulo... ele é claro quando ele diz, porque quem fala em outra língua não fala a homens, pastor César. Qualquer idioma falado é para a linguagem humana. Paulo não está falando para anjos aqui. Paulo não está dizendo de uma linguagem sobrenatural, ele está dizendo, fala a Deus, visto que ninguém entende. Como eu disse, se tiver uma pessoa aqui, eu começar a falar em mandarim, e tiver uma pessoa aqui em mandarim, ela vai entender. E Paulo continua a falar dizendo, e em espírito fala mistérios. O que é mistério na Bíblia? É algo que é incompreensível à lógica humana. Por exemplo, Paulo fala do mistério do evangelho que foi revelado. Paulo fala... que é outra coisa, né, dentro do contexto. Não, eu estou explicando mistério. A palavra é mistério. Mas vai depender do contexto usual, mas tá bom. Manda lá. E ele continua a dizendo assim, eu quisera que vocês todos falassem outras línguas. Muito mais, porém, que profetizais. Paulo está dizendo que os coríntios têm que falar mais idiomas? Oh, meu Deus do céu. Isso é uma hermenêutica cambalhota. Porém que profetizeis, porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Paulo não está proibindo falar em línguas. O que ele está dizendo é assim, ó. A profecia é maior do que o dom de línguas quando não há interpretação. Agora, quando há interpretação, não há nenhum problema. Mais para frente no texto ele vai falar, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Será que era idiomas que Paulo está dizendo isso? Pastor. Porque mais para frente, só para encerrar aqui, pastor César, ele nos diz assim, ó, verso 12, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, procurai, pois, progredir para a edificação da igreja. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. O 15. Que farei, pois? Olha o que Paulo diz. Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então não pode ser idiomas humanos. Como é que uma pessoa em línguas humanas vai cantar em espírito? Isso não existe. Ok, pastor Guilherme. Ok, então o pastor acha que eu não respondi, ou talvez eu não respondi como ele quis que eu respondesse. Mas
voltando ao texto de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, para mim é uma ironia, visto que lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, ele fala que os dons têm por objetivo, visto que vivemos em comunidade, eu acredito numa tricotomia um pouco diferente, corpo, alma e comunidade, o ser humano faz sentido em comunidade. E nessa comunidade, ele está dizendo que os dons têm por objetivo servir ao próximo e não um interesse egocêntrico. E quando ele diz assim, olha, dentro do contexto que eu estou pensando em idiomas, aquela pessoa que está falando em uma língua, um idioma que não é compreendido, claro que ele está falando um mistério, se torna um mistério. Se alguém falar em chinês para mim, eu posso dizer tranquilamente, isso é um mistério. Só Deus entende. Deus sabe chinês, javanês, português e inglês. Então, mas é um mistério para quem está falando também? Oi? É um mistério para quem está falando Não, no também? caso aqui, não. Ele não está dizendo que é um mistério para quem está falando. Não, para quem está falando sim, pastor Guilherme. É só ler o texto. Tá. Não, vou, É só ler o texto. E em espírito fala mistério. É um mistério para quem está falando? Pastor Guilherme. Então, ele diz, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende. E em espírito fala mistérios. Então, ele está falando em espírito mistérios, eu acho que é uma metonímia para dizer... É um termo coloquial que Paulo está dizendo. Espírito, ele está dizendo do homem, na estrutura do homem. Eu estou falando uma língua, sei lá, javanês aqui, mas porque eu sei falar essa língua, mas aí ninguém entende. Seria Exato. isso, mas eu entendo. Não, Deus entende porque ele está falando mistério para a comunidade. O falador também entende? Possivelmente sim, possivelmente não, mas não é a ênfase do texto e a gente pode dissertar em qualquer um dos ambientes. E tanto é que ele vai desenvolver isso dizendo, ou usando algumas metáforas, como, por exemplo, instrumentos musicais. E aí ele diz, há tanto tipo de vozes no mundo e não há nenhuma sem entendimento. Então ele está dizendo que toda a estrutura de língua serve para entendimento humano, para comunicação. Por isso o contraste. O contraste é com profetizar. Citando um exemplo de Marcos, capítulo 16. Né? Porque se nós acreditarmos... que tudo bem que eu vou para Atos e eu não vou fazer isso. Mas Marcos, quando ele fala, ide em todas as nações, anunciando, falarão novas línguas. É claro que o evangelho tinha como objetivo agora mundial, antes era étnico, e agora precisava ser... E Jesus não falou, antes vocês vão comunicar um povo de outras línguas. Então se matricule em escolas de idioma para depois falar. Claro que é um dom sobrenatural deles comunicar o evangelho. Agora, eles estão usando desse dom, que a igreja de Corinto tinha vários, para a autoexpressão, de modo que há uma ironia quando ele fala assim, edifica-se a si mesmo. E qual é o objetivo do dom? Edificar o próximo. Para mim é uma ironia, ele está dizendo, não é o objetivo da igreja edificar a si mesmo, ninguém está entendendo. Aí ele vai usar de metáforas, ele vai falar, por exemplo, dos instrumentos musicais, ele vai falar tanto tipo de voz, e ele vai levar isso a cabo dizendo... da profecia de Isaías 28:11, não em Atos, mas aqui ele está dizendo, o que vocês estão falando, e quando as pessoas entrarem na igreja, vão dizer que vocês são loucos, porque ninguém vai entender nada. E isso, a profecia é para os crentes, é para a edificação. Atos 2, havia uma simbiose entre profecia e falar em línguas estranhas. Por quê? Ou idiomas. Porque ao mesmo tempo que eles falavam em aramaico, possivelmente, alguns entendiam nas suas línguas vernacular. E então eles estavam pregando o evangelho e todos estavam compreendendo aqueles idiomas que até então não era compreendido. Agora veja que agora eles estão fazendo do dom algo que não tem por objetivo edificar. Então todo o contraste de Paulo é organizar a igreja e dizer, tá bom, eu não vou proibir, coisa que eu já disse, eu não vou proibir, desde que haja interpretação. Então isso é um problema, porque da maneira que acreditam, e essa maneira... surge só no século 20, 19 e 20, que é a maneira de falar dessa forma. Quando a gente olha o lastro histórico da igreja, nós não vemos essa compreensão. E a pergunta é, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão querendo usar do dom de forma equivocada. Pastor Marcelo. Bom, pastor Guilherme, data máxima vênia, a edificação não pode ser uma ironia. Paulo não está ironizando, né, pastor Guilherme? Isso é um pensamento seu. Paulo está dizendo que o que fala em língua, pastor Guilherme, edifica a si mesmo, está no texto. Mas em contraste. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Eu pergunto, o senhor, por exemplo, começa a falar aqui em alemão. Em que sentido o senhor vai estar edificando o seu espírito? Se o senhor conhece essa língua, pastor Guilherme.
Então veja que a linguagem que Paulo usa aqui é uma linguagem do culto, né? Que Paulo aqui não está proibindo falar em línguas. Paulo está proibindo os excessos que haviam na cidade de Corinto. É isso que Paulo está tentando doutrinar a igreja. Olha, vocês têm que organizar o culto de vocês, porque se chegarem pessoas não vão entender nada. Então Paulo diz, aquele que fala em língua, ou seja, numa experiência de oração, edifica a si próprio. Eu pergunto, eu me ajoelho aqui, pastor César, e começo a falar em paquistanês. Em que sentido eu vou edificar o meu espírito? Isso não existe. Paulo está falando de uma linguagem sobrenatural. E a Bíblia faz um convite para nós edificarmos a nós mesmos no Espírito Santo. Olha o que Judas, verso de número 20, fala categoricamente. Olha o que disse o nosso irmão Judas, verso de número 20. Olha que texto tremendo, pastor César. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Paulo diz que nós podemos orar no Espírito Santo. E isso combina claramente aqui com o texto de 1 Coríntios, quando ele diz, orarei com o Espírito e edificarei a si próprio. Então Paulo tem uma perspectiva dupla do dom de línguas. Primeiro, é um dom de edificação espiritual quando falada particularmente. E quando expressa num culto público, ela pode se tornar uma profecia. Ela é uma profecia que vai revelar, segundo Paulo, deixa eu ver se eu acho o texto, quando o incrédulo entra, revelar os mistérios do coração. Deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui, de 1 Coríntios capítulo 14, onde Paulo diz que se entrar alguém lá, vai, não é, revelar os segredos do coração. Olha que Paulo diz, achei. Pela profecia. 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 24 a seguir. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, ele é por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Quer dizer que esse dom espiritual... Que não é de línguas aí. Pode... Aí sim, revela os segredos do coração. Que o senhor deu essa... Aí sim, revela os segredos do coração. Que o senhor deu essa ênfase. Revela os segredos do coração. Ao entender que seria revelando pela língua estranha. Não foi isso que o senhor entendeu? Vamos lá, pastor Marcelo, conclui aí do 23 para frente. Bom, eu quero fazer essa pergunta aqui para o pastor Guilherme do verso 23. Se fossem idiomas aqui, línguas estrangeiras, que poderiam ser compreendidos por estrangeiros, por que Paulo falaria mais do que todos os coríntios em particular? A primeira pergunta. A segunda, onde ninguém entenderia, que se ele está falando em particular, ninguém entender. Em vez de falar à igreja onde os visitantes estrangeiros poderiam entender, não tem nexo. Depois. A segunda pergunta eu não entendi. A primeira é... A primeira eu entendi. Ok, a segunda. O falante seria culto e não louco. Porque se um falante, se um ouvinte, um incrédulo chega no culto e vê eu, pastor, falando em mandarim, chinês, o que ele tinha a dizer? Pô, esse camarada é muito culto. Esse camarada é um poliglota. Por que diz que é louco? Entendeu Entendi. A pergunta? Entendi. Ora, se eu estou falando mais línguas e são idiomas, essa é a pergunta que eu faço. Não, o visitante ia dizer, camarada, eu vou vir nessa igreja aqui. Porque um fala holandês, outro fala tailandês, outro fala japonês. Aqui é uma geração de poliglota. Mas como é que Paulo termina o versículo? Ele termina assim, ó. Se vocês começarem a falar em outras línguas, o 23, e entrarem indoutos e incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Ora, por que não disse que estão cultos, que têm cultura? O Paulo respondeu a sua pergunta. Eu começo da segunda, depois vou para a primeira. Paulo já respondeu a sua pergunta. Se eu entrar numa igreja e ver pessoas falando chinês, holandês, eu não vou querer ficar lá. Porque, por mais que eles são intelectuais, eu posso até colocar isso como intelectual, eu não estou sendo edificado porque eu não estou compreendendo nada. Então, eu vou
numa igreja, por exemplo, tem brasileiros que vão para os Estados Unidos, eles procuram uma igreja que fala inglês, ou pelo menos tem que ter tradução, ou eles geralmente migram para igrejas que já o pastor geralmente se comunica na língua vernacular. Então, eu acho que Paulo responde isso para você. E sobre Paulo dizer, eu falo muito mais língua que vocês, a gente sabe que Paulo era um erudito, inclusive poliglota. Sim. Né? Quando ele diz, eu sou hebreus de hebreus, ele está dizendo, vocês são hebreus palestinos, eu sou hebreu porque eu falo o aramaico, o hebraico, por aí vai. Então, ele está dizendo nesse sentido. Então, eu respondo assim. Então, quando Paulo falou outra língua, você está dizendo que ele está falando outro idioma. Ele está falando que ele é poliglota. Ele está dizendo, eu falo muito mais que vocês. Ele está orando para edificar a si mesmo, em outro idioma. Não, essas são as duas perguntas. Mas antes disso, aí depois eu queria falar sobre... Mas pode fazer a pergunta. Eu queria acrescentar só o versículo 14 desse texto. Porque onde Paulo fala em primeira pessoa que ele mesmo não entende o que ele está falando. Como que o senhor... 1 Coríntios capítulo 14? 14. Tá. Diz assim, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? A minha pergunta é, se ele sabe o que ele está falando, então mesmo que ninguém saiba, por exemplo, tem 1000 pessoas lá, ninguém está entendendo, mas como ele é um poliglota, então ele sabe o que ele está falando. Logo, a mente dele não ficaria infrutífera. Por que ele está dizendo claro. Assim, ó, se eu orar em outra língua, meu espírito está sendo edificado, mas eu não estou entendendo nada. É isso que ele está falando. Perfeito. O Paulo era um poliglota, você reconhece isso? Claro. E você reconhece que Atos capítulo 2, o idioma era sobrenatural? E mesmo sendo idiomas? Não, eu acho que em Atos capítulo 2, o milagre acontece mais no ouvido de quem está ouvindo Não, do que na língua de quem está falando. Perfeito. Porque eles falam assim, esses homens não são galileus? Como cada um está ouvindo em sua própria língua. Eu acredito assim também. Então o dom está onde? No falar, porque seria difícil, visto que tem, vamos supor, 9 nações. Exemplo, não sei quantas tem. Tem 9 nações. E uma pessoa está falando, então tem que ser no ouvido. Porque aquela pessoa que está falando aramaico. Você está falando a todos. Está falando a todos. Então seria lógico que o senhor está falando, correto? Mas a gente tem que reconhecer que Paulo é poliglota. O senhor reconhece? Não, eu acredito que Paulo, claro, okay. Sempre. Mas que nesse versículo ele fala assim, isso que eu quero fazer, isso que eu quero explicar. Mas o senhor reconhece que o dom sobrenatural da língua, Pedro, ele compreendia a língua que as pessoas estavam entendendo? Pedro? Pedro, quando, por exemplo, tem lá os macedônios, os romanos, que falavam em latim. Não, mas, senhor Guilherme, ele perguntou sobre Paulo, querido. O senhor já voltou para Pedro? Vamos lá. Não, mas deixa ele concluir. O que tem usado de Pedro? Qual explica. é o problema de usar de Pedro? Não tem problema. Desde que eu fizer a conexão e o princípio da causalidade, não há nenhum problema. A não ser que o senhor estabeleça critérios que eu não posso falar de Pedro. Mas então, voltando, o que quero dizer é que, de fato, existem dons sobrenaturais que a pessoa comunica e não compreende o que comunica. Mas quem recebe entende o que é comunicado. Mas o senhor tem um exemplo? O senhor tem um exemplo? Claro, Atos capítulo 2. Então, mas Atos capítulo 2, nós dois concordamos. Quando o senhor falou assim, eu também creio assim. Que eles estavam falando na língua deles, que eles conheciam, mas estava cada um entendendo a sua própria língua. Exatamente, então, esse é o exemplo. Agora, então, mas Atos 2, o Pedro sabia o que ele estava falando. Pedro sabia o que estava falando. Então, aqui em Coríntios 14, o Paulo está dizendo, eu estou orando e não estou entendendo nada. Sim, ele está orando e não está entendendo nada. O dom sobrenatural de língua pode ser nos ouvidos, mas pode ser na comunicação. Pode ser na comunicação, e na comunicação ele não está entendendo. Então ele fala, eu estou orando bem, mas o meu espírito está sendo edificado. Né? Muitas vezes você não entende tudo que está acontecendo no culto, mas ali está infundindo graça em você. Entendeu? Agora, voltando. Quando o pastor ele disse de Judas, fazendo menção, mas antes ele citou um exemplo, e esse exemplo ele falou assim, é a mesma coisa eu dobrar meu joelho aqui e orar em mandarim. Não seria uma loucura eu estar orando em mandarim? Então, e você está se edificando orando em mandarim? No caso, ele falou que sim, mas seria uma loucura eu orar em mandarim. Então, repare que ele falou, como que Paulo usa isso no sentido negativo? Mas quando ele usa no sentido negativo, ele usa em contraste. E o contraste é para dizer de um dom que é a profecia. E aqui eles estavam usando esse dom de forma desorganizada, desordeira, de modo que eles não estavam compreendendo. Mas aqui o texto, baseado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, serve
todos os dons para edificação. Ok. E aquela pessoa estava se edificando e não edificando a igreja, isso que Paulo quis dizer, por isso que a ênfase é profecias. Pastor Marcelo. O pastor Guilherme, ele tem que correr do texto, não tem jeito. Ele tem que apelar totalmente a Atos 2, que é idiomas, e aqui eu concordo com ele plenamente, só que 1 Coríntios capítulo 14 não pode ser idiomas, por causa do verso 14, por causa do verso 23, por causa do verso 2, em espírito fala mistérios a Deus. Paulo está dizendo, eu estou batendo nessa tecla aqui desde o começo, porque quem fala em outra língua não fala a homens. Quando Pedro pregou lá no sermão de Pentecostes, ele estava pregando para quem? Para Deus? Para as pessoas. Então as pessoas entendiam. Agora, essa língua de 1 Coríntios capítulo 14, isso aqui, pastor Guilherme, é um checkmate no cessacionismo. Está falando a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Eu pergunto, volto a perguntar, reitero, faço novamente a pergunta. Como é que uma pessoa está falando em uma língua estrangeira e ela está orando em espírito, em mistérios, e em espírito fala mistérios? Isso não tem nexo, gente. Isso a gente tem que ser um pouco racional. Está falando de uma linguagem sobrenatural. Está falando de uma linguagem espiritual. Até porque capítulo 14 nem tem a palavra dialectos aqui. Aqui é glossa. O senhor falou que era intercambiáveis de Atos 2? Não, lá. Lá usa dialectos, lá. Atos 2, sim. E o sentido natural da palavra? Atos 2, sim, dialectos, glossa. Lá não tem... Eu estou de acordo com você. O problema é quando chega aqui, que é uma diferença tremenda. E o sentido natural do contexto? Fala a Deus, não entende e em espírito fala mistérios. Então não pode ser, por exemplo, Atos capítulo 2 está pregando para falar para incrédulos, é isso? Para falar as grandezas de Deus para incrédulos, aquelas línguas são para incrédulos? Também. E como é que o senhor... Atos 2:13. 2:13, ok. Que zombavam da pregação. Isso. Sempre vai haver incrédulo. Então essas línguas que não sei se o senhor acredita no universalismo, mas sempre vai haver. Mas quem está falando universalismo? Não, tudo bem, mas o senhor perguntou se há para incrédulos, e eu falei que sim, e o texto está dizendo que sim. Tá, então as línguas de Atos 2 é para evangelização dos incrédulos? É lógico que sempre tem que ser para incrédulo. Como é que você vai evangelizar crédulo? É lógico? Ué, lógico sim, o senhor vai evangelizar alguém que já crê? Tá bom. Não, o senhor concorda ou não? Peraí, como é que o senhor explica? Não, o senhor concorda ou não? Deixa eu responder, querido. Não, mas é que assim, o que vocês estão chamando de incrédulos? Porque assim, lá lógico. No texto, no capítulo 2, versículo 5, está escrito assim, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens que eram piedosos, vindos de todas as partes, de todas as nações debaixo do céu. Então a Bíblia chama eles de homens piedosos. Mas o que é piedoso? Então isso que eu falei. Sabe, né? A gente precisa definir o que é o tal do incrédulo. Porque esses caras, eles eram piedosos. Eles não tinham a experiência da salvação em Cristo, porque eles praticavam o judaísmo. A gente está naquele entroncamento do judaísmo para o cristianismo. Mas dizer que eles eram incrédulos. Incrédulo é aquele que não crê, né? Então, não, eles não criam em Cristo, mas eles eram incrédulos. Mas piedosos, por exemplo, Atos capítulo 10 fala de Cornélio e fala que ele é piedoso. E não era salvo. Que havia alguns grupos que fazem essa maneira de avaliar. Tem os que são os judeus que... circuncidados, aqueles que aderem à fé judaica, mas não aceitam a circuncisão. Aí eles colocavam como um grupo distinto chamado piedosos. Não sei se o senhor concorda com isso. Mas basicamente piedosos seriam aqueles grupos que estavam ali, mas de repente não passou por todos os ritos do judaísmo. Possivelmente seria isso. Graça e paz. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos com mais uma campanha do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, nem na sua vida, nem na vida da sua família. Você crê nisso? Então escreva nos comentários, eu recebo o meu milagre em nome de Jesus. A playlist completa dessa campanha está nos comentários e também na descrição desse vídeo você encontra outras campanhas. Participe conosco, pois eu tenho certeza absoluta
que Deus, Ele não apenas vai, mas está mudando a sua história e também da sua família. Campanha do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu estou profetizando, na sua vida já não falta mais nada, porque quem tem Jesus tem tudo.